como de transformar, né, as sequências, né, toda a relação química, estrutural, e fazer essa abstração para as letrinhas, né, que a gente fala. Aquela questão de identificar as cadeias, fazer análise de sequência e tudo mais. Então, a gente começou nessa parte, né, então, dessa forma que a gente viu. Então, hoje, a gente vai falar sobre os bancos de dados de genoma, né, no sentido mais assim, né, de como que funciona, as abordagens que o pessoal pode usar, alguns bancos mais conhecidos, mais aplicados, tá? Então, a gente vai ter uma discussão nesse sentido, né, que precisa ter alguns cuidados, algumas coisas mais específicas, né, que acabam sendo usadas por causa da aplicação, né. Então, é nesse sentido que a gente vai tratar hoje, tá? Então, a ideia, né, que os bancos de dados desses de genoma, eles são uma das principais ferramentas de suporte, porque assim, igual a gente comentou, que a bioinformática ela acabou surgindo muito em razão mesmo dessa necessidade, né, de catalogar, de arquivar, de manter de uma forma muito mais fácil de acessar e fazer essas comparações, né, que a quantidade de informações estava ficando muito grande. Então, assim, essa necessidade acabou surgindo, né, então, por isso que a gente tem essa importância para os bancos de dados, que a maioria das consultas vai ser em bancos de dados, né, nessa circunstância. Para usar na prática, né, principalmente nessa questão, considerando essa parte de bioinformática especificamente, a gente tem que tratar algumas coisas, né, alguns pontos que tem que ser levados em consideração. Então, pensar no modelo de dados, né, então de que forma que a gente pode salvar, de que forma isso pode ser armazenado, guardado, né, para facilitar depois o processamento, o retorno, né, a busca, inserções, remoções, então nesse sentido. As necessidades do processamento, né, as particularidades de como né, que pode ser que difira de um banco tradicional, tá? Questões de análise e controle semântico dos dados também, né, tentar tirar alguma informação, extrair conhecimento, alguma coisa nesse sentido, então também tem que ser levado em consideração. Os meios de acesso também, né, de que forma isso vai ser online, web, um acesso físico, de que forma isso vai acontecer. E um problema que a gente vai discutir um pouco também, a questão de integração, né, como é que as bases podem conversar ou ter similaridades, formas que a gente pode fazer para comparar isso, tá? Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Então, como a gente vem falando, né, a gente pode pensar como as biosequências, né, que pode tratar aí, desde o que a gente viu de cadeias de aminoácidos, né, para formar proteínas, ou também as sequências de DNA ou RNA. Então, são sequências lógicas naquele alfabeto que a gente falou, né, o DNA com o RNA, né, um dos dois com 4 letras, e as de aminoácidos com 20 letras. Né. Então a gente pode tratar como uma cadeia de texto, né? Então a coleta e o armazenamento também pode ser feito como arquivos de texto, né? Então o que a gente viu, né, que eu falei, com o advento da tecnologia, especificamente da bioinformática, a produção, né, dessas biosequências, dessas cadeias, essas análises que foram feitas, teve um grande aumento, né? Então também os dados também aumentaram também, né? Então começou a surgir a dificuldade, né, no começo. Então era basicamente arquivos de texto, o pessoal tratava e depois começou a surgir alguns problemas, né, no sentido de dar manutenção nisso, né, de como é que eu atualizo, como é que eu removo alguma coisa, como é que insere novos, né, e também os programas que usavam isso, né, então começaram a ficar também para programas para manipular isso, procurar. Então aí é que o pessoal começou, né, a voltar os olhos aí, começar a usar bancos de dados mesmo, né, sistemas gerenciadores de banco de dados, igual a gente trabalha mesmo, né,
talvez com abordagens diferentes, que é o que nós vamos ver, para gerenciar esses grandes volumes, né, que estavam se formando, principalmente com o mapeamento de genomas, né, o pessoal com estudos mais focados assim. Então tinha essa necessidade de usar já um SGBD para conseguir lidar com todas essas informações, tá? Com o uso, então, dos SGBDs, a submissão dessas sequências, né, inserções, e para trabalhar com elas, né, a ideia é tornar isso muito mais fácil, né, muito mais prático, e também o acesso, né, que é um dos principais, não só guardar, mas depois conseguir, né, fazer comparações e análises muito mais de forma eficiente, principalmente, que igual a gente já comentou, né, que trabalha muito na questão de milhões, dezenas de milhões, às vezes até bilhões, às vezes assim, de sequências, tal, as comparações. Então, toda essa questão de eficiência e facilidade do acesso é bastante nesse sentido. Então, os bancos de dados que a gente tem, tá? Geralmente são relacionais mesmo, então no sentido mais próximo aí do que a gente trata, por exemplo, uma disciplina de banco de dados mesmo, com entidade de relacionamento, coisas nesse espectro mesmo. Existem algumas abordagens de objetos também, tá? Então, às vezes tentar tirar alguma coisa de estruturas, parte às vezes de correlação nisso. E alguns que existiram também que eram flat files. Se vocês derem uma pesquisada, são basicamente arquivos texto praticamente quase puros, assim, em que não tinha nenhuma facilidade assim de fazer relacionamentos. Era basicamente meio que tabelas que não conversavam tanto entre si. Só para as tabelas e arquivos. Cada linha representava desse arquivo texto um registro. Então aqui alguns bancos bem conhecidos, tá? Posteriormente, depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada, dar uma estudada nisso. Esses bancos aqui eu vou só citar um pouco, mas depois para vocês irem atrás, né? Mas basicamente o GenBank, que é uma base de sequência, então eles têm registrados lá uma base bem grande. A maioria desses eles são disponíveis web, a maioria é abertos também, essas bases assim. Para o pessoal mesmo fazer comparações, estudos, né? Então, é bem interessante essa questão. O MBL, que é uma base de sequências de nucleotídeos, né? DNA. O SwissProt é uma base já de proteínas, então um banco de dados aí de proteínas, sequências de proteínas. E o DDBJ, que é um banco de dados do Japão de DNA também. Então, muitas aplicações, estudos, o pessoal acaba adotando um desses, né, de acordo com a necessidade, outros fatores que podem ser considerados, né, para poder fazer esse uso dessas bases para os estudos que seriam de necessidade. Então, primeira coisa nesses bancos, né, de sequências e tudo mais, que a gente tem que se preocupar é na questão do volume de dados. Porque, por exemplo, né, para o genoma humano, só para a gente ter uma base, são aí 3 bilhões de bases, né, a gente viu que muitas vezes mede pelas bases, né, as unidades de medidas assim, para essas aplicações, que estão ao longo dos cromossomos, né, e que tem uma ordem particular para cada pessoa, né. Então, o genoma de cada um vai ser diferente, vai ter mudanças nessas sequências aí. Então, o que teve de necessidade é que precisa armazenar, né, esses genomas de vários seres, né, seja desde um genoma de um vírus, né, igual a gente falou na aula passada, a questão de tratamento, toda essa questão do vírus atual aí, que foi feito, né, um rastreamento do genoma, né, uma leitura dele para conhecimento, para também depois ficar registrado, né? Tanto que em cima disso o pessoal anda, né, comparando, verificando o quanto que ele está sofrendo de mutação
base, né, no que foi armazenado já, por exemplo, uma base, né, eles devem já inserir isso numa base e posteriormente fazendo essa busca. Então aqui, para nós termos uma noção, 1 milhão de bases na casa de 1 mega, né? Então, e 3 bilhões seriam aí na casa de 3 gigas mesmo. Então, até não pode parecer muito, né? Mas se a gente pensar, né? Igual, só para um ser humano, né, um indivíduo, seria 3 gigas, né? Basicamente. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né, no volume, a forma de salvar isso, de armazenar, para tentar extrair da melhor forma possível. Também às vezes tem algumas informações extras, né, informações às vezes estruturais, por exemplo, isso depende muito da forma como o banco foi trabalhado aí. Então as informações, né, que o pessoal pode armazenar em base nesse sentido, podem ser as sequências, né, igual eu comentei, pode ser de nucleotídeos, né, de DNA, RNA, né, as bases, ou proteínas, com algumas anotações também, comentei. Proteínas e informações sobre as suas funções, né, igual a gente comentou também na aula passada, que algumas proteínas elas têm, né, algumas ainda não são conhecidas e algumas outras tem já uma estrutura própria bem definida, às vezes bem difundida do que ela faz, né? Então, já tem uma base nisso também, das proteínas que podem ser formadas por esses aminoácidos. Também pode ser em sentidos de estruturas das moléculas de proteínas, né? Então, pensando seja aí em plano ou tridimensional, então também dá para tratar nesse armazenamento. A gente viu que na aula passada essa área de moléculas da questão estrutural às vezes facilita de entender qual que é a função daquela proteína, o uso dela, né? Então o estudo dessa questão molecular, da questão mais, vamos dizer assim, visual, tridimensional, é bastante interessante também, bastante útil. Um outro uso para essas informações, esse armazenamento, para uma taxonomia, né, para classificar os organismos. Então, ter isso registrado, uma forma de armazenamento nesse sentido também. Então, nas principais vertentes, né, a primeira, pode-se imaginar, as sequências de nucleotídeos, né, então, para DNA ou RNA. Então, a gente pode armazenar, né, além das sequências em si que a gente viu, né, que tem todo um dado que pode ocupar, pode ter dados extras associados, né? Então, o tipo de organismo que foi extraído, né, para ficar registrado, a função que aquela sequência faz, né, que aquele gene específico, às vezes, por exemplo, isolou um gene de uma doença, alguma coisa que é hereditária, né? Então, nesse sentido, o fenótipo e outras características também, tá? Então, dá para ser de acordo com a aplicação, com a necessidade, dá para a gente tratar em cima disso também. Também é necessário ter um controle dessas sequências que são submetidas, né? A gente viu que em vários processos, maquinários envolvidos, metodologias que o pessoal usa, né? Tentar fazer separação, que a gente viu, né? Tentar questão por peso, né? De massa atômica, às vezes de reações, né, de fosforescência que a gente viu. Então, tratar daquilo lá para depois submeter numa base, né. Então, pode acontecer de ter e tudo mais, e a qualidade, né, que na verdade é qualidade da informação, né, a forma como está isso, a garantia de que não teve erros é de quem submeteu, né, quem enviou isso, de forma a verificar, né, os processos mesmo na parte mais biológica dessa questão. Porque dessa forma tem que sempre considerar que pode ter alguma poluição nas sequências, né, alguma coisa que não faz parte, ou que foi mal interpretado, ou teve algum erro durante o processo. Então isso pode ocorrer. Os bancos, né, para a parte de nucleotídeos, a gente pode falar do GenBank, o DDBJ, que é o do Japão, e o MBL. São bancos nessa vertente de nucleotídeos.
Agora a questão das proteínas, né? Então, mesma história, né? Mesma ideia. A gente armazenar as sequências de proteínas, né? De aminoácidos que formam as proteínas, dados sobre a função que ela faz no organismo, né? Então, qual o uso daquela proteína, como que isso funciona, né? Então a gente tem essa questão também. E em geral também tem problemas assim, né? Alguns problemas de redundância, algumas inconsistências, às vezes no processo também. Só que em geral é menor, né? Os processos tendem a ser um pouquinho mais precisos nesse sentido. E o principal desse específico de proteínas é o Swiss-Prot, tá? Que é o mais amplamente difundido aí de base de proteínas. Então agora falar um pouco, dado essas vertentes, né, a gente viu aí o que geralmente o pessoal acaba guardando, né? Então vamos ver os modelos de dados também, né? Que forma a gente pode tratar, né? E armazenar para depois recuperar e tudo mais numa base. Então, a gente vai ver alguns modelos, né, de dados para se tratando principalmente essa questão das informações biológicas, tá? Então, de que forma que a gente consegue fazer isso? Vendo aí o que já implementações já existentes, né? O que já foi utilizado e dessa forma também vantagens e desvantagens em cada um dos seus usos, tá? Então, é o que a gente vai tratar agora. Então, o primeiro modelo relacional, que a gente já tem um certo conhecimento, acredito vocês, né? A ideia, né, é agregar as informações em tuplas, né, em relações. Cada tupla, né, cada linha, vai ser uma coleção desses valores, né, que são correlacionados, que não pode ser separado em relações mais simples, né. A vantagem do modelo relacional, né, uma das coisas que é possível fazer é uma normalização, né, então, em banco de dados depois vocês vão ver essa questão, mas são formas de tentar eliminar duplicações, problemas, algumas questões às vezes que na forma como foi construída a base, né, os dados, as relações dos dados, a normalização serve para dar uma ajustada nisso, né, dar uma eliminada nesses problemas. Então, por exemplo, né, múltiplas atualizações, né, às vezes tem um efeito aí que vai fazer atualizações, tuplas espúrias, que seria tuplas que não são tão consistentes, né, no sentido de, às vezes, fazer referências que não são corretas aos outros dados. Isso geralmente acontece nas operações de join, né, das junções aqui. Então, essa normalização serve para verificar essa parte, principalmente de você correlacionar as diferentes tabelas e tirar depois, né, um entendimento, um conhecimento disso. Então, nisso a gente já consegue algumas vantagens com o modelo relacional para isso. Outra coisa que tem uma certa frequência, é que os bancos genômicos, né, eles têm ausências de informações, no sentido de serem dados, né, que na prática vão ficar como null, né, então a gente não vai ter uma parte da informação, pelo menos, né, e isso pode acontecer da tabela, né, ficar decomposta, né, os dados em tabelas menores. Então, isso também pode ser um problema. Então, assim, né, esse tipo de valores nulos, que leva a exceções, né, de valores que às vezes não eram esperados, é feito nessa questão relacional, uma decomposição muito grande. Então, que fica uma quantidade muito absurda de tabelas, necessário gerar várias tabelas para tentar tratar essa ausência de informações. Então, aumenta esse número de tabelas com a ideia, né, de tentar tornar os dados mais simples e mais fácil entendimento de forma isolada. Então, isoladamente, né, analisando, facilita.
Só que dessa forma, né, uma das dificuldades e problemas nisso seria, né, de compreender e fazer manutenção depois dessa estrutura, considerando essa questão dos valores nulos, essas inconsistências e tudo mais, para poder, né, entender também todo o esquema e as aplicações. Então, o que acontece, né, toda essa problemática, tudo que o modelo relacional ele não apresenta relações existentes dentro de tuplas, né? Então, às vezes, dentro da própria tupla vai ter uma relação, alguma coisa nesse sentido que dificulta, né, tem que ficar cada vez mais especificando para poder ter uma representação do sentido que quer mostrar. Então aqui, por exemplo, né, esse Genetic Lotus aqui, né, seria não sei se é bem uma linguagem, mas uma forma de armazenar para simplificar essa questão de relações, né, dessa correlação entre os dados, né. Então, uma primeira estrutura seria, né, o nome, né, dessa relação, por exemplo, onde começa, onde termina, e alguns dados de mutação. No segundo, teria um ID de mutação que está fazendo a referência, né? Então, para mostrar o tipo e os dados referentes na mutação. E nesse terceiro, a gente tem os tipos de mutação, que depois também tem que fazer, por exemplo, inserção, exclusão e alteração da mutação também. Então, muitas vezes, né, a forma relacional apresenta uma dificuldade no sentido de fazer esses acessos, essas modificações para poder ter toda essa, né, a modelagem do banco, a forma de se salvar e a manutenção em si, tá? Então, a gente tem essa problemática também que pode acontecer aí. Então, nessas decomposições aqui que podem ser feitas, o objetivo biológico, né, a correlação biológica, a parte mais identificável, ela fica menos clara a cada especificação. Né? Quanto mais específico ficar, né, mais decomposto ficar, ele fica menos claro. Então, por ter um tamanho muito grande, igual a gente viu, né, em termos de quantidade, também de armazenamento, nessas bases, e também a questão, né, da forma como é gerado, e a questão de dados que podem ser vazios, né? Então, tem um número também grande de tabelas, e dessa forma, essas bases ficam em um dado momento aí, conforme vai sendo adicionados novos elementos, ingerenciáveis, né? No sentido de que começa a complicar fazer toda essa manutenção, essa inserção presentes aí numa base dessa. Então, para fazer uma consulta, por exemplo, né, tem que ter um conhecimento da estrutura do modelo, né, então, de que forma que está, como eles estão relacionados cada elemento, né, de como que eles estão separados, né, como foi decomposto isso. Então, isso pode acontecer uma limitação, né, e com isso, os tipos de consultas também fica limitado, né? Então, os tipos em questão também, que acaba desanimando, desencorajando quem precisava, por exemplo, né, usuários comuns, usuários, né, os próprios que não são especialistas de áreas de computação, terem dificuldades de explorar isso, de compreender melhor, né? Então, esse que é o problema. Então, mas isso também, né, não é só problemas, não é só coisas ruins, vamos dizer assim, né? Também a gente tem alguns benefícios para usar um modelo relacional. Então, já entra aquela questão que a gente falou de normalização, né? Então, que verifica questões de dependência, toda a questão para fazer os joins nas tabelas, nas junções, a gente consegue garantir a questão de anomalias na base, né? Alguma problemática com dados específicos, né? E toda a parte relacional, né? Quem já trabalhou algum tempo com isso, teve a curiosidade, tem
uma vantagem assim que toda, né, a modelagem, quando feita, né, nessa questão preocupado com a normalização, todo o processo, as respostas de consultas tendem a ser bem rápidas e serem, né, vantagem nesse sentido também, que a gente falou que tem toda essa preocupação, né, de também ser fácil e rápido por causa da quantidade de dados, né. Então a gente consegue tratar isso também. Então, como a gente falou, né, o modelo relacional ele tem um mapeamento incompleto do, né, no sentido tá certo a imagem aí, gente? Viu o Thiago mandando? Tá tudo certo? Não teve travamento nem nada não, né? Vocês vão me falando aí, qualquer coisa me parem, porque já aconteceu de dar umas travadinhas aí outras vezes, né? Então é sempre bom perguntar. Então beleza, gente. Tranquilo, é bom vocês ir dando feedback também. Valeu, gente. Então, o modelo relacional tem essa questão para, especificamente do estudo genômico, né? Ele não consegue fazer um mapeamento mais completo do problema, né? Então, toda essa questão de compreensão que a gente falou, né, para poder fazer, entender, tentar relacionar os dados, fazer com as consultas em si, né, não as consultas em si, mas gerar as consultas, né, é um pouco complicado, e a atualização também, igual a gente viu. E também uma questão que o modelo relacional, né, ele não tem tantas facilidades para compartilhamento de informações entre bases, né, em geral, as bases tendem a ser, né, por exemplo, um domínio específico, para alguma aplicação específica, né, e não tem essa interconexão, vamos dizer assim, né. Então, aí isso causa, né, uma necessidade de carregar, né, tabelas em várias bases, por exemplo, né, para manter elas coesas aí, e fazer uma atualização constante nesse sentido. Então, para o modelo relacional, a gente vê assim, né, existem vantagens sim, tem usos, né, nesse sentido já, só que tem todas essas problemáticas, né, da questão de a forma como isso é modelado. Então, existem algumas abordagens, pessoal, a gente vai ver algumas outras aqui, para tratar isso também, né, da melhor forma possível. Então, a gente tem um modelo orientado a objetos também, tá? Então, algumas bases foi nesse modelo, né? Então, a ideia principal, né, é ter alguma vantagem, tentar agregar alguma coisa, né? Principalmente em relação ao modelo relacional, a gente viu que tem algumas deficiências, né? Porque o mais, né, interessante que a gente já vê dessa parte de orientação a objetos é que consegue um mapeamento um pouco mais direto, né, de conceitos complexos, conseguir uma abstração do mundo real, então conseguir transpor de uma forma um pouco mais, um pouco melhor, né, um pouco mais direto nesse sentido. Então, a forma, né, a vantagem desse modelo, né, o que impacta, é que o usuário final, ele recebe, né, ele tem um benefício de ter o objeto de uma forma mais completa, então ter todas as abstrações, as relações um pouco mais de ser mostradas no modelo relacional. No modelo orientado a objetos, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor nesse sentido. Como tudo não são flores, né, também tem alguns problemas, né, com esses modelos aqui. Então, por exemplo, questão de manipulação, né, dessas estruturas, porque dependendo, né, da forma que é construído também, pode gerar uma dificuldade para compreender e a referência de dados e tudo mais, né.
E alguma outra questão que pode acontecer é o uso, né, dos recursos mais presentes em orientação a objetos, que é mais, né, que dá para tirar um melhor proveito, por exemplo, né, a questão de às vezes acaba ficando subutilizado, porque não é possível de ser aplicado de acordo com aquela aplicação, né, aquele uso. Então, a gente tem essa problemática também, né? Tem a vantagem de poder usar, mas na maioria das vezes não ser possível de usar. Por que não dá para acontecer isso, né? É porque as classes, né, que seriam os dados que a gente tem, os tipos de dados, muitas vezes não vão ter relação entre si. Então, para poder herdar de uma classe para outra, né, vão ser às vezes dados únicos, né, no sentido de as sequências em geral vão ser diferentes, né, e não dá para estabelecer uma relação de herança nesse sentido. Então, esse seria o segundo modelo, né? Então, a gente tem o relacional e orientado a objetos. Cada um consegue ter uma vantagem, né? Uma facilidade nesse sentido. E a gente vê que, dependendo da aplicação, dependendo do uso, tanto um quanto o outro é possível de ser utilizado. E o último, que é um modelo que é usado para a bioinformática mesmo, que seria um modelo relacional objeto, tá? Que é o mais adequado na aplicação em específico aqui, né? Que a ideia é para aplicações que são orientadas a consultas, né? Que principal numa base genômica, tudo mais, é a consulta, né? A inserção é feita em menor escala, vamos dizer assim. E a questão também do tratamento desses dados complexos, né, de grandes quantidades, de diferentes tipos, toda essa questão entre bases. Então, nesse modelo, a formulação de consultas, a gente consegue por algumas funções e operações definidas pelos usuários, então facilita também a construção, tá? Então, a gente pode pensar, né, como um híbrido, né, tentar tirar proveito dos dois modelos. Então, são modelos específicos para as bases de informática, tá, de biosequências e tudo mais. Interface de acesso, né? Então, vou falar de interface um pouco. A gente precisa, né, que esses bancos de dados, né, seja lá qual o modelo que a gente está escolhendo, tem que ser bem desenvolvida, né, no caso de que forma que a gente vai fazer a comunicação e o tratamento disso, né, para a seleção dos dados ficar facilitada. Então, de que forma a gente tratar isso? E também questão de, por exemplo, palavras-chave, elementos na busca, né, formas de se buscar, associadas a operadores lógicos também. Então, tem toda essa preocupação para conseguir fazer consultas, né, com complexidade alta aí. E uma interface dessa, né, os principais usos e vantagens é conseguir executar os algoritmos de comparação, né. Então, comparar lá uma sequência, seja uma comparação local, uma comparação, né, em toda a sequência, para verificar quais são as diferenças, por exemplo, né, permitir essa execução desses algoritmos, né, então, essa interface, acessar as bases e poder comparar de uma forma, por exemplo, online, né, disponível para todo mundo, né. E os principais nesse sentido, que a gente vai ver em outras aulas, é o FASTA e o BLAST, que são os principais algoritmos que trabalham nesse sentido, tá? Interface, falando ainda de interface, com tudo isso em mente, né, a interface ela tem que ser desenvolvida de uma forma bem no sentido de facilitar, né, os usuários acessar isso, trabalhar em cima disso, não serem da área de computação especificamente, né, não serem especialistas. Então a interface entra também
tentar adicionar uma camada de abstração, né, uma camada de facilidade, talvez, a gente poderia dizer, para os usuários, né, para quem for trabalhar em cima disso, não sentir dificuldade, não preso muito em aspectos técnicos, né, para essa questão. Então, uma das questões, né, nesse sentido que tem que ser tratada é as interfaces, fazer uma integração entre as bases, né, todas as bases de biologia, por exemplo, que têm existentes, para evitar, por exemplo, né, aquela questão que a gente falou de ter complicar a novas atualizações, remoções, mudanças em base, né, dessa forma. Então, a complexidade em si, né, dá para ser eliminada, né, ocultada pelo menos, com a interface, né, então a gente consegue fazer isso. Com a interface a gente consegue dar uma ocultada nessa questão. Então, com isso, né, a gente consegue aumentar a colaboração. Eu volto um pouquinho, eu vou falar de novo, Thales. Voltar aqui, então, a questão de interface, tá? Basicamente, né, então, voltando aqui. A interface, né, a gente está falando que tem a facilidade, a questão das... conforme os dados, né, para selecionar os dados, palavras-chave, a forma de fazer isso. E a ideia é com essa interface permitir consultas mais complexas, né, seja lá o uso, e também a questão de permitir que os algoritmos, né, que comparam sequências, como o FAST e o BLAST, consigam trabalhar em cima dessas bases. Então, as interfaces ajudam nesse sentido. Também tem toda uma preocupação que a interface ela tem que ser desenvolvida de uma forma, né, para quem da área, então, porque área de computação no caso, né, porque vão ser usuários de outras áreas, né, principalmente da área de biologia. E uma das preocupações que o pessoal anda tendo é de tentar fazer essa integração entre as diferentes bases, né, essas múltiplas bases, para unificar isso, facilitar esse processo de busca, de comparações que podem ser feitas. E com isso a gente vê que também por interfaces dá para reduzir um pouco da complexidade, né, no caso da base, às vezes a forma como os dados vão, né, tentar adicionar uma camada aí de abstração que consegue facilitar a colaboração, né, entre as informações, né, que são geradas aí no decorrer, né. Então, a gente tem toda essa vantagem, vamos dizer assim, com o uso de interface, mas também tem todo esse cuidado, né, que a gente tem que ter para não tornar muito complexo, muito complicado, difícil de se tratar, tá? Aplicações e os algoritmos, tá? Então, o que a gente pode aplicar, né? Então, para que a gente vai usar essas bases? Para que vai servir, né? Então, a gente se preocupar com isso, né? Então, a primeira coisa é comparar biosequências, né? Então, comparar sequências parciais ou totais aí de DNA, RNA, proteínas, para verificar alguma coisa, né? Eu comentei a questão de, por exemplo, de possíveis mutações que ocorrem e coisas nesse sentido. Comparar também uma com outra também para tentar ver o que é semelhante, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, tem um grau de similaridade com outro animal, né? Por exemplo, entre animais, por exemplo, e tentar verificar se tem a mesma sequência, né? Daquela outra espécie, por exemplo, de um gene específico que tem algum problema, que tem alguma coisa, né? E tentar inferir isso se vai acontecer na outra espécie também. Então, as comparações
verificar as semelhanças, né, ver se os mesmos genes estão presentes. A parte de bancos também, montar os fragmentos de DNA, né, então tem lá as sequências e tudo mais, então com essas sequências a gente consegue tentar montar, né, tentar, por exemplo, preencher o que está faltando, o que não está presente. Mapear cromossomos também, da mesma forma. Montar árvores filogenéticas, né, árvores de essas correlações, toda essa questão de analisar as sequências, o que é próximo, o que não é. Então a gente consegue fazer isso. E em questão mais tridimensional, né, para proteínas, fazer essa predição de estruturas. Então, como que a gente trata essas estruturas, como que a gente consegue fazer isso. Então, seriam essas as principais aplicações, tá, que a gente pode tratar usando os bancos de dados, tá, seja qual a abordagem que a gente pode tratar, mas é a forma que a gente consegue. Falar um pouquinho, né, isso aqui vamos pensar talvez como uma prévia para as próximas aulas, famílias FAST e BLAST, tá? Então, eles são famílias, né, grupos de algoritmos que são usados para comparações em análise de biosequências, tá? Que, como a gente falou, né, tirando proveito de estarem armazenadas em uma base de dados, né, então, a forma como isso acontece. A primeira foi a FAST, que foi desenvolvida, então, que significa aí Fast Shrinkage Thresholding Algorithms. Então, é uma sigla, né, de algoritmos de limiar, talvez de redução rápidos. São os algoritmos usados para o primeiro, né, para comparações. Em termos, né, uma família inteira, né, o FASTA. Então, a gente tem o FASTA-FAST-P, que é para proteínas, o FAST-N para nucleotídeos também, agrupados em um grupo FASTA, né? Então, FASTA seria o estilo, né, a forma como essa busca é feita, a gente vai ver em aulas subsequentes. Então, e aplicações, seja em proteínas ou em nucleotídeos. Eles fazem, né, o funcionamento deles comparações locais em geral, né, e retornando um alinhamento local. Então ele verifica onde, né, localmente, em que parte que tem sequências similares, sequências que são próximas nesse sentido. Então o FASTA foi a primeira família de métodos, assim, então foi a primeira aplicação logo com o surgimento aí da necessidade de alinhamento de sequências, tá? E posteriormente expandindo aí, né, para proteínas e outras análises também. E posteriormente, já para a década de 90, mais ou menos, que surgiu o BLAST, que seria Basic Local Alignment Search Tool, né? Então, basicamente, o que aconteceu é que o BLAST é uma versão mais rápida, mais veloz do que o FASTA. Então, o funcionamento dele é um pouco diferente nesse sentido. Especificamente, né, a gente vai ver em próximas aulas, tá? E a gente vai chegar também, acredito eu, aí trabalhar, vocês implementar o próprio de vocês, algoritmo de alimentos de sequências também, tá? A gente vai ver antes tudo, estudar os conceitos, para a gente poder aplicar, beleza? Por fim, né, para a gente fechar hoje, falar de interoperabilidade dos bancos, né? Então, a gente viu, né, por essas bases biológicas, de biosequências, elas têm uma necessidade de, vamos dizer assim, essa interoperabilidade seria, né, conversar entre as bases, né, os bancos. Então, a ideia, né, que os usuários, quem está desejando fazer algum trabalho nesse sentido, tentar, né, trabalhar com diferentes bancos que
não conversam entre si, vamos dizer assim, né? Tem dados diferentes também, às vezes a forma como foi salva, né? A ordem, questão dos campos em si. Então pode ser que a gente tenha essa questão aí. Então, a ideia, né, é tentar fazer isso, mesmo com essas características, ter a aparência, né, de como se estivesse com um banco só, né, uma unificação, vamos dizer assim, desses dados. Então, fazer, por exemplo, né, uma possibilidade de fazer uma referência cruzada, né, então, um registro num banco, ele é uma referência a outro registro no outro banco, né, então, isso muitas vezes é feito de uma forma, às vezes, manual, ou algum processo que tem que fazer isso. É uma das formas de se tentar tratar essa interoperabilidade dos bancos. Navegação por hipertexto também, né, que seria um registro num banco para outro registro, com algum link mesmo, né? Então, eles se conectarem mesmo como se fosse, né, em termos de links. Então, aqui um exemplo do GenBank e esse Medify, que eles são bancos que acabam conversando entre si dessa forma. Data Warehouse também, outra forma que a gente consegue fazer isso, que seria, né, o conjunto de dados heterogêneos e traduzidos e carregados, né, fisicamente num único banco, tentar, né, juntar todo mundo de uma forma unificada. Quando usar isso, né, então é necessário ter alguma tradução, né, algum tradutor, um processo que unifique isso e transforme isso numa coisa que vale para todos, né? Então tem essa problemática também, né? Por exemplo, em base do Swissprot e PDB, que são bases de proteína, né, a gente consegue juntar todos os dois, né, um banco, por exemplo, Oracle, né, um banco tradicional, assim, nesse sentido. Então, a gente viu que tem esse problema, mas que algumas formas são possíveis de se fazer essa correlação entre eles. Que com isso a gente consegue, né, facilitar o trabalho aí do pessoal da área de biologia, até a questão computacional mesmo, né, de análise, de trabalho que pode ser feito. E por último, tá, antes da gente fechar, questão dos fracamente ou fortemente acoplados. Então, fracamente acoplados, né, vários bancos de dados fisicamente distintos, né, então eles são heterogêneos numa consulta, né. Então, que é possível, né, identificar os elementos de cada banco especificamente, né, conseguir diferenciar. Então, nesse sentido, né, aí teria que encontrar especificamente cada dado, tudo aqui no caso, né, os fracamente acoplados são no mesmo lugar, mas de formas diferentes, né, a gente poderia dizer. E os fortemente, eu não mudei, fortemente acoplados, eles são diferentes no sentido de serem mais autônomos, né, com uma consulta mais transparente, porque não tem necessidade de localização dos dados, saber, está em tal base. No fragmento seria como se fosse um conjunto de bases que conversassem mais ou menos, né? Aqui no fortemente as bases realmente já estão unificadas, então é uma coisa mais transparente, tá? Então, seria isso. Então, gente, eu já até comentei com o pessoal, hoje é uma aula um pouco mais enxuta mesmo, tá? Que a gente ia fazer dessa parte aqui de bases, tá? Posteriormente eu vou passar, né, igual eu falei, atividades assim para vocês irem fazendo, tá, pesquisando, tudo mais, mas em sentido de mais como um roteiro de estudos, tá? E a gente continuar com as aulas. Com hoje, então, né, a gente viu toda essa questão de bancos, né?
Isso, Lessat. A ideia, né, que ficou talvez um pouco bagunçado, o Fortemente ele tem a impressão de ser um banco único, né? De uma forma, quando você for fazer a pesquisa lá, já tem uma unificação, seja aí por uma tradução que foi feita, alguma coisa que tentou uniformizar esses dados, né? Então, quando for feita a busca, da forma como for feita, já é de uma forma só e já consegue fazer isso sem precisar especificar alguma coisa, sem ter sem uma coisa mais transparente, né? Então, acho que seria mais a diferença principal é isso. Transparente no sentido assim, né, de você não ficar muito, você ter essa sensação, né, de que, vamos dizer assim, é um banco só, né, que na outra forma, quando é fracamente, você vai acabar percebendo que são bancos diferentes, né, que às vezes a forma da informação vai ser diferente, os elementos vão ser diferentes, né, então seria mais nesse sentido. Então, gente, só para fechar, a gente viu essa questão, né, de bancos para questão de genoma. Beleza, Lessat, qualquer coisa fala. Qualquer dúvida, pergunta aí, o pessoal também, tá, gente? Então, a gente viu essa questão que a gente precisa de bancos, né, para armazenar todas as biosequências, seja a sequência de aminoácidos, RNA ou DNA, com preocupação de acesso, né, e eficiência, que são muitas bases, né. A gente viu os modelos relacional orientado a objetos, e esse flat files a gente acabou nem vendo, né, mas basicamente são arquivos de texto, né, então bem no começo não ficou viável isso. Alguns bancos altos, tá, vou depois passar como uma atividadezinha, vocês darem uma pesquisada por alto, dar uma aclimatada com eles, tá. Os principais bancos, a gente viu essa questão, né, de armazenamento, né, em quantidades que a gente consegue, absurda, né, com dessa necessidade dessas bases de uma forma melhor tratada, né, do que em só puramente texto, por mais que os dados sejam texto, praticamente, né, mas tratá-los de forma mais eficiente. Então a gente viu os modelos, o relacional, que é o mais tradicional aí nos bancos de dados SQL, né, tudo mais, dessa forma. Só que com algumas problemáticas, né, que a gente viu, questão de valores nulos, algumas exceções, às vezes algumas decomposições são necessárias, às vezes, para tratar as estruturas, né, então isso levando a uma base com muita tabela, muita coisa junto, né, então dificultando às vezes uma modelagem, uma consulta, tá? Então, nesse sentido, então, às vezes, dependendo da forma como fica, né, ele fica difícil de ser gerenciado. E, ao mesmo tempo, tem toda uma questão de vantagem, né, toda a parte das normalizações que a gente consegue fazer tentando, né, contornar um pouco dos problemas. O modelo orientado a objetos, né, a ideia de orientação a objetos mesmo, né, armazenar em formas mais abstratas, né? Isso casa um pouco mais com a parte dessa parte de biosequências, só que tem essa questão de às vezes não aproveitar todas as ferramentas, né, disponíveis aí para esse modelo, né? Principalmente a questão da herança. Então, essa aqui seria a desvantagem. E o relacional objeto, que é o que acaba sendo empregado, né? Que seria uma correlação entre os dois anteriores. Então, que tem uma orientação muito mais para consultas, né, tratando dados complexos. Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente viu essas interfaces, né, que tem essa necessidade de fazer um trabalho para unificar, vamos dizer assim, né, essas bases, a forma para facilitar, né, todas as buscas. As possíveis aplicações, algumas delas, né, que a gente pode tratar. A gente já deu uma palhinha aqui, uma amostra, né, do FAST e do BLAST, né, então que eles são algoritmos, os dois principais para essa comparação de sequências, essas análises e essas buscas que são feitas, tá? Então, a gente vai ver isso posteriormente.
E por último, essa questão de interoperabilidade, né? Então que os dados podem ser tratados, então dados de que forma eles podem conversar no mesmo lugar, né? Então a gente viu que tem alguns métodos disso. E por último, os fracamente, fortemente acoplados, que é a forma como é visto e trabalhado, né? Essa questão dos dados, se eles são, é visível que eles são diferentes ou não, né? Basicamente. Então, gente, por hoje é só, tá? Acho que a gente vai conseguir passar para vocês. Eu já vou até ajustar aqui antes de mandar para vocês, tá? Então, na aula de hoje acho que seria isso, tá bom? A gente viu essa questão das bases, tá? Da importância delas. Então, vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Fique à vontade, tá? E aí a gente faz uma discussão aí, depois a gente pode encerrar já. E apesar que o Aldefat falou, né, que não dá para cestar muito, né, na atual circunstância, mas para vocês aí, a gente encerra por hoje, né? Sim, o Fast Blast sim, é uma parte bem grande do nosso curso aqui, tá? A gente vai ver com bastante calma. Até vocês vão realmente implementar isso, espero, né? Para já mostrar a ideia, né? E vocês aplicar isso depois. E os princípios deles, né? Do Fast Blast aplica para outras técnicas também. Então, a gente vai conseguir trabalhar isso, vai ser bem detalhado, é uma parte bastante grande aí da nossa parte, tá? Que a gente começa, né, muito, até agora, bastante teoria, né, bastante, como eu diria, pavimentando o que a gente vai ver, né? Então, desde uma introdução de biologia, né, de processos, depois de como que as cadeias vão se formando, né, como que a gente extrai essas sequências em termos biológicos, né? E depois, hoje a gente viu a questão de como isso é armazenado, como que isso é tratado, mas depois a gente vê como que é feito, né? Então a gente está indo passo a passo aí, vamos dizer assim. Mas vai ser um enfoque bem, bem grande, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, vai ser uma grande parte aí. Espero também aplicações práticas aí para vocês também um pouco, para sempre bom, né? Fugir um pouco da teoria também. Bom, gente, no mais é isso, tá? Acredito que o Vinícius tenha gravado, que aí depois ele pode compartilhar com vocês também, para quem não pôde, naquela questão, né, de às vezes a pessoa não tem disponibilidade. O slide posteriormente eu vou colocar lá também, tá? Lá no Slack também. E no mais é isso, tá, gente? Eu vou mantendo contato com vocês. Caso aconteça alguma mudança, alguma coisa, eu mando e-mail, tá? A gente mantém aí, eu não deixar vocês no escuro não, tá? Então, no mais é isso por hoje, tá? Acho que com isso a gente fecha por hoje, beleza?